Ensino através de resolução de problemas. A primeira coisa que eu queria comentar é que exercício é diferente de problema. A gente está acostumado a ver aulas de matemática por aí, onde é apresentada uma teoria e depois segue um monte de exercício. Por exemplo, o professor vai lá e ensina a fórmula de Bhaskara. E aí dá uma série de exercícios para você usar sempre a fórmula de Bhaskara. Isso aí é um processo que tem pouco a ver com problema, porque você já sabe a solução. Então, mais é uma questão de memorização, de reprodução mecânica do que foi ensinado na teoria. O problema é tudo aquilo que eu não sei fazer, mas que eu estou interessado em fazer. Senão, não é um problema. Se eu já sei a solução, não é mais problema para mim. Vamos comparar um problema tradicional com a situação problema para você ter ideia do que a gente está falando. Problema tradicional. O pai do Marco tem um terreno retangular de 6 metros por 9 metros e resolveu cercá-lo com uma rede de arame cujo metro custa R$ 37. Para fixá-la, vai precisar de 10 estacas a R$ 10 cada uma. Quer também colocar um portão de 1 metro de comprimento, cujo preço é R$ 570. Qual é o preço total desses materiais? Olha, que característica a gente observa aqui. Fornece todas as informações necessárias. Não dá informações supérfluas. O aluno deve usar conceitos matemáticos. O aluno deve combinar os dados do problema por meio de operações conhecidas. A resposta ao problema é um único número. Vamos comparar com a situação problema. Situação problema. O pai do Marco tem um terreno retangular de 6 metros por 9 metros e resolveu cercá-lo com uma rede de arame, que necessita de estacas para fixação. Ele quer também colocar um portão. Procurando materiais, ele encontrou rede de arame a R$ 37 o metro, que necessita de postes para fixação colocados a cada 1,5 metro em 1,5 metro. Rede de arame de R$ 51 o metro, que necessita de postes para fixação colocados de 3 metros em 3 metros. Portão com 1 metro de comprimento por R$ 570. Portão de 1,5 metro de comprimento por R$ 750. Estacas a R$ 10 cada uma. Arame para amarrar a rede a cada estaca a R$ 2 o metro. É necessário 1 metro de arame para amarrar as redes a cada estaca. Tinta para a pintura da casa, R$ 40 o galão. O pai de Marco quer saber o que deve comprar para fazer a cerca com o portão e gastar o mínimo possível. As características da situação problema. Requer o estudo de hipóteses. Por exemplo, cerca mais barata com portão mais barato, porém mais estacas e mais arame. Cerca mais barata com portão mais caro, porém mais estacas e mais arame. Cerca mais cara e portão mais barato, porém menos estacas e menos arame. Cerca mais cara com portão mais cara, porém menos estacas e menos arames. Requer estudo de colocação das estacas. Requer tomada de decisão. O número de estacas numa lateral nem sempre dá exato. O que fazer? Colocar uma estaca a mais ou uma estaca a menos? Pode haver respostas distintas, dependendo da opção proposta no item anterior. O problema tem dado supérfluo, como o preço da tinta. Tem duas maneiras de apresentar, por exemplo, a matemática, as operações, o que quer que seja. Uma delas é dizendo, tal coisa funciona dessa forma. Ponto. Isso é o que é tradicionalmente mais fácil fazer. Ou você pode colocar a criança ou o aluno frente a uma situação problema, em que ele, ao raciocinar, sinta a necessidade de uma ferramenta. Seja ela uma adição, uma subtração, ou seja uma função exponencial. Pode ser qualquer nível. No momento em que ele sente a necessidade dessa ferramenta, essa ferramenta passa a fazer sentido para ele. Tem 3 maneiras de entender resolução de problema. Aqui nos interessa é a terceira maneira. Uma é ensinar para a resolução de problemas, outra é ensinar sobre resolução de problemas e a outra é ensinar via resolução de problemas. Ensinar para a resolução de problemas é o seguinte: conjunto de problemas historicamente selecionados, cuja solução já é conhecida.
Aí o que faz? Expõe-se o problema e ensina-se a solução. É o que a gente viu com relação à fórmula de Bhaskara. Isso aí não é de hoje que isso acontece, né? Os egípcios sabiam, por exemplo, que se eu pegar um graveto aqui com 3 unidades, outro com 4 e outro com 5, eu formava um triângulo que contém um ângulo reto. Isso eles ensinavam e eles usavam para agricultura, para agrimensura, para aquela divisão de áreas que tinha que ser feita nas margens do rio Nilo. Quer dizer, essa história de ensinar para resolver problemas é historicamente utilizado pela humanidade. Outra coisa é ensinar sobre resolver problemas, né? É quando a gente teoriza, começa a fazer teorias de como se deve resolver problemas, como se a gente consegue resolver um problema qualquer. O maior representante disso é o Polya. E aí ele prega 4 etapas para a resolução de problemas. Isso a gente usou quando foi fazer animação. A gente usou essas 4 etapas de Polya, que são entender o problema, elaborar um plano, executar o plano e verificar a solução. Isso aí a gente está teorizando sobre como se deve resolver um problema. O que nos interessa é isso aqui, ensinar via a resolução de problemas, através da resolução de problemas. Quer dizer, o problema é uma motivação para a gente ensinar o conteúdo desejado ao aluno. Isso requer uma mudança de postura, tanto do professor quanto do aluno. O professor gera uma situação-problema que o aluno deve resolver para desenvolver seus conhecimentos. O professor deixa de ser o centro das atividades em favor do aluno. O aluno é que vai fazer a atividade e o professor vai ajudá-lo. Então, o centro da atividade é o aluno. Ele que tem que correr atrás do seu conhecimento. Isso também requer uma mudança de postura por parte do aluno, que ele deve assumir a responsabilidade pelo seu aprendizado. É um aprendizado ativo, ele que tem que correr atrás. Por isso que a gente usa essa definição do que é problema. É tudo aquilo que não se sabe fazer, mas que se está interessado em fazer. Se você já sabe resolver, como aqueles exercícios, você já sabe que vai usar a equação de Bhaskara, então você já sabe resolver. Então aquilo lá não é problema. Se você não tem interesse em resolver, também não é um problema para você, pode ser problema para outro, né? E como a gente quer o aluno engajado na resolução de problemas, ele tem que ser de interesse do aluno. Ele tem que comprar essa ideia. A resolução de problemas desenvolve outras habilidades no aluno. Por exemplo, a criatividade. Ele tem que criar estratégias para resolver o problema. Ele pode seguir as estratégias do professor, mas se você dá a oportunidade, aparecem soluções surpreendentes. Um aluno, de vez em quando, descobre um jeito diferente, um jeito próprio. E isso aí é muito bom, porque você está incentivando a criatividade do aluno. Outra coisa que o aluno começa a fazer é monitorar o seu próprio processo, tomar consciência do que ele está fazendo. Então, acontecem coisas como, por exemplo, ele tem que decidir o caminho que ele vai seguir. Se ele está insistindo muito por um caminho e não está resolvendo o problema, ele vai mudar a sua estratégia. Ele tem que saber a hora de parar de insistir naquele caminho e procurar um outro caminho. Ele tem que relembrar as experiências passadas, o que deu certo, o que deu errado, qual que é a boa, o que ele tem que mudar. E ele vai selecionar essas estratégias e modificar, se for o caso. Dentro daquilo que ele conhece, ele vê o que é que interessa e o que não interessa. E aí ele vai se desenvolver. Outras questões que aparecem são de natureza atitudinais e afetivas. O que eu quero dizer com isso? Que eles têm que enfrentar obstáculos, têm que enfrentar desafios. Ele tem que se mostrar confiante na sua própria capacidade de desenvolver problemas. Ele tem que estar motivado, se manter motivado. Tem que ter interesse naquilo que faz. Então, essas componentes atitudinais são importantes para resolver problemas. E essa parte precisa ser treinada também. Criatividades, atitudes, pensar no seu próprio trabalho, isso também tem que ser desenvolvido. E só se desenvolve isso fazendo. Para a professora Lourdes Onuchik, não apenas o resultado, mas o caminho percorrido para a resolução de problemas tem um papel fundamental no processo de aprendizagem. A nossa linha atual
de resolução de problemas não é ensinar matemática para resolver problemas, nem é teorizar só sobre resolução de problemas. É ensinar matemática enquanto resolve o problema. Para fazer esse vídeo, eu usei o caderno Teoria de Prática 1, do Gestar 2, o artigo Resolução de Problemas, de Ana Lúcia Dias. Também o programa exibido dia 6/10, o programa Salto para o Futuro, da TV Escola. E também um artigo de Lourdes Onoshiki e Norma Alevato, da revista Bolema, uma revista sobre educação matemática. O artigo é Pesquisas em Resolução de Problemas, Caminhos, Avanços e Novas Perspectivas. Ensinar via resolução de problema é uma tendência de como se pode ensinar matemática. Eu quero deixar aqui alguma coisa para vocês pensarem. Você vê relação dessa filosofia de ensino com as aulas de introdução à lógica de programação? Então muitas vezes o professor fala, puxa vida, eu tenho um tempo restrito, eu não vou conseguir cumprir isso daí. Só que ele tem que perceber que o resultado, por essa via que ele vai chegar, vai evitar uma série de problemas lá na frente. Uma série de problemas lá na frente podem ser evitados, porque aquele processo que você agora gastou um pouco mais de tempo, mas fez significado no aluno, induz a menos erros no futuro.